Olá, eu me chamo José Lucas e estou aqui hoje representando a turma de TPA, Tecnologia de Produtos Agropecuários. E hoje irei mostrar a você o passo a passo para fazer uma geleia de pitaia, usando apenas alguns ingredientes. Então vamos lá aos ingredientes necessários. Para a realização da nossa geleia, iremos utilizar 200 gramas de açúcar de sua preferência, 200 ml de água filtrada, 5 pitaias médias e o suco de um limão. Também aconselho que você utilize algo para dar aroma à geleia, de preferência algum aromatizante natural, podendo ser uma erva como a hortelã ou até mesmo raspas de limão ou laranja. Pode-se usar também especiarias como cravo da Índia, pimenta rosa ou zimbro. Não é um ingrediente obrigatório, mas eu altamente aconselho que usem. No nosso caso, utilizamos 2 unidades de cravo da Índia para aromatizar a nossa geleia. E agora vamos ao preparo da geleia. Vamos ao primeiro passo, cortar e descascar. Primeiramente vamos separar todos os ingredientes e dispô-los ao nosso alcance, medir a quantidade de água e pesar o açúcar. Depois descascar e cortar as pitaias. Lembrando que o tamanho do corte vai influenciar no nosso produto final. Caso você queira uma geleia mais lisa que espalha bem no pão, eu aconselho que corte em pedaços bem pequenos. Caso você queira uma geleia mais espessa, com mais massa, pode cortar em pedaços maiores. Lembrando que o tamanho do corte vai influenciar diretamente no tempo de cozimento. Uma observação, você deve deixar o limão por último, para evitar o máximo de oxidação do suco. Caso você retire o suco antes de qualquer coisa, o suco pode oxidar no processo e trazer um sabor amargo para a geleia. Agora o segundo passo, colocar na panela. Não existe uma ordem certa do que se deve ir primeiro na panela, apenas coloque todos os ingredientes na panela e misture bem antes de levar ao fogo. E agora vamos ao passo 3, o cozimento. O cozimento da geleia é feito em fogo médio constante, lembrando de sempre mexer para evitar que a geleia não grude no fundo da panela e queime. O processo de cozimento é um pouco lento e se deve cozinhar a geleia até ela reduzir o volume pela metade. Lembrando que o tempo de cozimento é relativo, varia de acordo com o tamanho das pitaias e da quantidade de água presente nos frutos, e também do tamanho no qual os furos foram cortados. Cortes maiores demorarão mais para se dissolverem na mistura. Mas em média, o tempo de cozimento gira em torno dos 30 minutos. Mas não se estranhe se precisar de mais tempo para reduzir de volume ou se atingir o ponto ideal em menos tempo. Durante o cozimento irá formar essa espuma na superfície da geleia e ela deve ser retirada. Essa espuma é retirada pois ela impacta diretamente nossa geleia de forma negativa, afetando o sabor final. Para retirar, basta utilizar uma colher, posicionar embaixo da espuma e ir tirando de pouquinho em pouquinho, e armazenando num potinho para descarte futuro. Quando a geleia estiver pronta, ela deve apresentar essa consistência, não muito fluida, mas firme. Lembrando que quando ela resfriar, ela ficará bem mais consistente. O passo 5. O resfriamento e preparo da embalagem. Quando a geleia atingir o ponto, basta desligar o fogo e deixar ela descansar em temperatura ambiente. Cobrir com um pano para evitar a entrada de insetos e impurezas na geleia e deixar ela ali até ela atingir a temperatura ambiente. Quanto à embalagem, aconselha-se o uso de embalagens de vidro, potes de vidro mesmo, não devendo usar potes de metal ou de plástico. Os recipientes de metais, além de serem um pouco mais difíceis de encontrar e de manusear, eles podem sofrer alguma reação de oxidação com a geleia depois de um certo período de tempo. E os potes de plásticos, nem todos eles são aconselhados para servir como esse tipo de embalagem, ainda mais para o método de esterilização que eu irei ensinar. Assim, o pote de vidro, o recipiente de vidro, é a melhor opção. Para realizar a esterilização do pote, basta inseri-lo em água fervente. Esse processo também se repete para a tampa. Basta inserir a tampa em água fervente para realizar a esterilização. Esse é um processo simples, pois evita o uso de álcool e de soluções à base de iodo. Depois é só retirar a água e colocar o pote em superfície limpa para escorrer antes de colocar a geleia. Assim nós vamos ao 6º e último passo: armazenagem e consumo. Após colocar a geleia no pote e fechar, ela pode durar até 20 dias em ambiente refrigerado, caso não ocorra nenhuma contaminação e se o processo de esterilização do pote foi feito de forma correta. A geleia pode ser consumida com pães, tapioca, bolacha, torrada, entre outras formas, além de possuir vitaminas do complexo B, como B1, B2, B3, minerais de ferro, cálcio e fósforo, além das sementes da pitaia ajudarem no trato digestivo.
E assim terminamos esse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E esse foi um trabalho realizado pela turma de TPA, Tecnologia de Produtos Agropecuários, do semestre 2022.2. Novamente, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até mais.